Glória a Deus. Nós estamos falando sobre Eu Amo Minha Igreja. E hoje eu quero entender, avançar um pouquinho mais. Nós precisamos entender e descobrir a bênção que é ser a igreja de Jesus nesta terra. Observe que quando falo de igreja, não estou falando das quatro paredes que nos cercam aqui, não. Estamos falando sobre o corpo de Cristo que se reúne dentro dessas quatro paredes e juntos constitui a igreja de Cristo, a noiva. A palavra igreja no grego é eclésia ou eclesia, que significa assembleia, reunião dos santos para fora de seus lares, ou seja, uma assembleia de cristãos reunidos para adorar em um encontro religioso, ou seja, é o ajuntamento das várias pessoas, membros do corpo de Cristo, para adorar e cultuar a Deus. Nesta série que estamos falando, nós já falamos sobre a síndrome de Ismael, que tem enganado a muitos nesses últimos tempos, levando-os a viver fora do corpo de Cristo, pois amam e reconhecem a Deus como Pai, mas desprezam, ignoram e até desonram a igreja como mãe, levando-os assim a viver no deserto, distantes das promessas de Deus. Falamos ainda sobre que não existe igreja de uma pessoa só, isso é um engano. Isso é apenas um membro e não um corpo. E todo membro que se separa do corpo, que se isola do corpo, tende a secar, tende a morrer. Por isso precisamos uns dos outros para ser a igreja de Jesus. Acrescentamos que para vivermos a plenitude de Deus em nós como igreja, nós precisamos trilhar o caminho do amor, que nos leva a amar e a servir uns aos outros, as pessoas que estão dentro e fora do ajuntamento, fora da assembleia. Quando vivemos este amor, como vivemos esse amor em igreja, como igreja, nos tornamos a extensão do corpo de Jesus na terra. E isso nos dá poder e autoridade para viver e cumprir o propósito dele aqui na terra. Mas hoje quero avançar um pouco mais no entendimento do que é ser igreja. Muitas pessoas têm conhecido o amor de Deus e o seu poder, têm reconhecido Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, e assim se tornado filhos de Deus. Mas muitos ainda não entenderam o que é ser igreja, e como é importante ser a igreja. Mas o que é a igreja? Um local de reunião? Um templo? Um nome? Abra sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Eu quero trazer uma compreensão, pode deixar aberta ela aí, Efésios capítulo 2, e nós vamos ler alguns versículos aí, vamos meditar sobre eles. Efésios capítulo 2, versículo 13, Efésios 2, 13, diz assim: Agora porém em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Vai para o verso 18. Pois por ele, Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. Olha só. Através do sacrifício de Jesus na cruz, nós podemos ter acesso ao coração do Pai, nos tornando filhos de Deus. Escute, presta atenção. Não existe outra maneira de sermos salvos ou nos tornarmos filhos de Deus, a não ser reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Não tem outra maneira. Você pode pedir para a mãe de Jesus, Maria. Você pode pedir aos anjos, que são seres espirituais, ou mesmo aos homens enviados por Deus, como os profetas, como os sacerdotes, como os reis, como os apóstolos. E você pode até entregar todos os seus bens aos pobres, como alguns fazem. Mas isto, eu posso lhe garantir biblicamente, mas isto não levará você ao céu. Nem
a se tornar filho de Deus. Jesus certa vez disse aos discípulos em João 14:6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão ou a não ser por mim. Ou seja, a única maneira de ser salvo ou se tornar filho de Deus é aceitar o sacrifício de Jesus na cruz por você. É reconhecê-lo assim como o seu único e suficiente Salvador e Senhor. É por isso que no verso 13 que nós lemos diz: agora porém em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Entenda. No verso 18 ele acrescenta: pois por ele, pois através dele, ou seja, somente temos acesso a Deus através de Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade. Continua o texto no verso 18: pois por ele ambos temos acesso ao Pai. Preste atenção. Observe que não diz temos acesso a Deus. Não. Diz temos acesso ao Pai. Porque a Deus, entenda, a Deus, acesso a Deus até o diabo tem. É verdade. Lembra da história do livro de Jó? O diabo se apresentou, teve acesso a Deus. Mas ele não pode ter acesso ao Pai. É diferente. Todas as pessoas podem ter acesso a Deus, pois afinal todos fomos criados por Ele. Mas há uma diferença vital entre Deus e Pai. Todos, através de Jesus, nós temos acesso ao Pai, diz o texto. Temos acesso ao Pai, não a Deus. Sabe por quê? Porque através de Jesus, eu e você, alcançamos o direito de ter um Pai, não apenas um Deus. Você pode aplaudir a Jesus por causa disso? Olha como é diferente. Eu quero dizer para você que está aqui, você que me assiste, Pai é muito mais relevante e importante do que apenas um Deus. É diferente. Eu costumo brincar quando falo sobre isso. Assim, quem é que dá o mesmo presente para um filho, para o filho da vizinha ou do vizinho? Ninguém dá. Por quê? Porque tem diferença. São crianças, são importantes, são amáveis. Mas entenda que o teu filho, o meu filho, ele vai ter a preferência, sim ou não? A mesma coisa é Deus. Quando nós entendemos o que Jesus fez por nós naquela cruz, e o que nós nos tornamos filhos de Deus, e não apenas um Deus conhecido, temos a Ele como Pai, e Ele nos tem como filhos. É diferente, irmãos. Desfrutamos e vivemos de forma diferente. Mas quando nós falamos sobre Pai, me permita dizer, eu sei que para alguns isto às vezes parece impossível, parece difícil. Sabe por quê? Porque eles carregam dentro de si, presta atenção nisso, eles carregam dentro de si marcas, cicatrizes e dores, oriundas de falhas e de abusos que seus pais terrenos cometeram contra eles, cometeram contra você, filho. Tem muita gente que tem dificuldade de entender Deus como Pai, porque a figura paterna que ele viveu, que na sua infância foi gerada, a sua adolescência, é a figura de alguém que foi abusador, alguém que foi negligente, alguém que foi omisso, alguém que não exerceu corretamente a sua figura paterna. E isso gerou traumas, gerou limitações. E quando nos apresenta Jesus como o Senhor, aquele que nos permite ter a Deus como Pai, alguns dizem assim, não, eu prefiro ter Deus como Deus. Não. Eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã. O seu Pai Celestial te ama e jamais falhará com você.
Ainda que o teu pai terreno tenha cometido falhas, ainda que teu pai terreno tenha abusado, tenha trazido traumas e feridas, cicatrizes na sua alma, o seu pai espiritual te amará e jamais ferirá a sua aliança com ele. Amém? Nós precisamos entender. Quando nós começamos a entender e reconhecer que Deus não é apenas o nosso Deus, mas é o nosso Pai, nós podemos começar a entender o que é ser igreja. Olha só o que diz o verso 19. Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros. Eu quero dizer a você nesta manhã, você já não é mais um estrangeiro, nem um forasteiro ou um peregrino, dependendo da tradução. Mas você fala assim, mas o que isso significa? O que é ser estrangeiro? O que é ser forasteiro? A palavra estrangeiro no grego é xenos, que significa um estranho. Presta atenção, um estranho, um desconhecido, alguém sem o conhecimento sem uma parte, apenas um hospedeiro, ou seja, alguém que não tem parte naquela terra ou naquele povo. E forasteiro ou peregrino, no grego é paroikos, significa um vizinho, um estranho, alguém que vive num lugar, mas não tem direito à cidadania, alguém que reside naquela terra temporariamente, ou seja, um imigrante ilegal. Sabe aquelas pessoas que estão, por exemplo, lá nos Estados Unidos tem muito disso, né? Imigrantes ilegais, eles moram lá, eles podem viver lá, eles podem comer, trabalhar em dólar, mas se alguém pegar, eles são deportados. Eles não têm direito ao seguro social, eles não têm direito aos benefícios que um residente, que um morador daquela terra tem. Tem muitas pessoas assim, vivendo assim como forasteiros. Residem temporariamente, ou seja, eles não têm direito de desfrutar. Mas quando eu e você compreendemos, presta atenção, que através de Jesus nós temos acesso não apenas a um Deus, mas um Pai, deixamos de ser frequentadores da igreja, para se tornar parte, para se tornar membros uns dos outros, para se tornar membro da igreja, parte integrante da família de Deus na terra. Amém? E ele continua. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Eu quero dizer para você, você é parte, você é membro, você é participante da igreja, você é a família de Deus nesta terra. Igreja, irmãos, não é um lugar para se frequentar, mas para ser parte. Eu quero convidar você, a desafiar você, a dizer ao seu irmão que está do seu lado, eu preciso de você para ser igreja. Fala para ele, você me completa. Irmãos, é assim. Muitos enganados pelo inimigo não conseguem viver nem desfrutar da plenitude da bênção e do poder que é ser igreja. Porque não conseguem entender o que é igreja. Igreja é a família de Deus na terra. A igreja não é uma criação humana. Não foi o homem que criou a igreja, não. A igreja é a ideia de Deus para trazer cura e transformação nessa terra corrompida pelo pecado e pelo mal. A igreja, como qualquer família, tem seus problemas, sim ou não? Quem tem problema na família? Quem já viveu problema na família? Levanta a mão, só quero ver se tem alguém que compartilha comigo. Ou sua família é perfeita, plena, não tem nada. Desculpe, então não é para você. Você não vai entender se você, o que eu estou dizendo. Mas a igreja, como família, também tem seus problemas. Tem pessoas imperfeitas, tem pessoas falhas, até mesmo pessoas más, mas que estão aqui para serem transformadas pelo conhecimento, a fim de se tornarem à medida da estatura, da plenitude de Cristo, como está em Efésios 4. Mas deixe-me fazer uma pergunta para você. Você já falhou com os seus pais naturais em algum momento, sim ou não? Seu irmão ou sua irmã natural já pisou na bola com você, sim ou não? Seus pais em algum momento já falharam com você, sim ou não? Claro que sim, irmãos. Mas mesmo assim, diante destas falhas, você aceitaria que alguém falasse mal da sua família?
Sim ou não? Falasse mal, descredibilizasse seu pai, descredibilizasse seus irmãos, você aceitaria isso? Sim ou não? Não! Por quê? Por que então aceitamos que falem mal da nossa igreja, da sua igreja, da sua família espiritual? Diga para o seu irmão aí: eu amo minha igreja, pois ela é a minha família do céu na terra. Quantos creem, digam amém. Igreja não é perfeita, irmãos, mas é a nossa família. Somos a família IEM. Nos amamos, nos ajudamos, nos completamos. Somos uma família. É assim que fomos criados para ser. Você não frequenta ou participa da sua família terrestre, sim ou não? Não, você faz parte, você pertence, você tem um nome, não é assim? Você tem um sobrenome, você tem um nome que te identifica. Você não é um estrangeiro, nem um forasteiro, você é filho, você é a igreja. Isto é ser igreja, isto é ser a família de Deus na terra. Foi isso que o apóstolo Paulo quis explicar ao falar da igreja. Quando ele escreveu lá em Romanos, capítulo 12, versículo 4 a 10. Diz assim, acompanhe aí, Romanos 12, de 4 a 10. Assim como em um corpo ou uma família temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, ou uma só família em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Então ele começa a dizer, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, ou então haja dedicação no ministério, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte ou contribui, faça com liberalidade ou generosidade, o que exerce liderança ou preside, com cuidado, o que exerce misericórdia, com alegria, o amor, presta atenção, o amor seja não fingido, não seja hipócrita, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, como irmãos, preferindo-vos em honra uns aos outros. Nós somos muitos membros, somos todos diferentes, com capacidades e funções também diferentes, mas todos nós pertencemos a um único corpo, a uma igreja, a família de Cristo nesta terra, amém? Diga para o seu irmão, você é minha família e eu amo você. Fala para ele, eu amo minha igreja. Irmãos, nós precisamos entender. Às vezes eu falei isso, tenho falado isso. Às vezes a gente acha que a gente tem que gostar só daqueles que são parecidos com a gente, porque na nossa alma nós geralmente nos associamos e nos aproximamos a pessoas que pensam, que agem e que às vezes até se parecem conosco. Mas como igreja nós somos diferentes, nós somos criados de forma diferente. Nós fomos estabelecidos por Deus, somos dotados por Deus de forma diferente. Eu poderia falar dos ministérios aqui, em ministrar, em dedicação no ensino, em profetizar, em exortar, né? Em exercer misericórdia, em presidir, em repartir. Ou seja, existem funções diferentes, mas as nossas diferenças não nos separam, as nossas diferenças nos completam. Isso é ser família. Não é assim? O pai exerce uma função, a mãe exerce uma função, um irmão exerce uma função, outro irmão exerce outra função. Eu não sei você, mas quando nós éramos menores, eu lembro que minha mãe teve que trabalhar, meu pai acabou montando uma loja, e aí minha mãe ia trabalhar junto com meu pai, e em casa tinha as funções, cada irmão tinha uma função. Meu irmão, folgado, primogênito, gozando de porção dobrada, ficava só com os quartos lá de cima, e eu tinha que cuidar das salas, da sala, da cozinha e dos quintais. Irmãos, você já cuidou da cozinha? Não acaba, não termina, é um ministério sem fim, irmãos. Você acaba de lavar a louça, vai lá, tem louça. Tanto é que quando eu me casei, eu falei para minha mulher, olha, eu tenho um trauma, não me peça para lavar louça. A primeira coisa que nós compramos foi uma lava-louça, antes de casar.
Comprei uma lava-louça, porque eu falei, desse mal eu não vou ser acusado. Pois é. Então cada um tem a sua porção. Minha irmã ainda era pequena, depois que ela cresceu, aí ela entrou no Ministério da Cozinha. Aí ela não saiu mais, até hoje ela continua. Eu chegava da faculdade, eu lembro, a minha mãe gritava, Andréia, você já fez esquentou a comida dos seus irmãos? 11 horas da noite. E ela ia lá adorando a Deus, descia as escadas e ia preparar a comida. Enfim, não é assim? Na sua casa não é assim? Não foi assim com você? A mesma coisa na igreja. Cada um de nós temos uma função, temos uma atribuição, mas todos nós somos família, todos nós somos diferentes, mas todos nós somos uma só igreja. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? É assim que somos. Somos o corpo. Em 1 Coríntios 12 diz assim como o corpo é uma unidade ou mas tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é a família de Cristo, assim é Cristo também, ou a família de Cristo. No verso 25 ele diz assim, por que Deus fez assim? Para que não haja divisão no corpo, mas antes tem os membros, olha só, igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro, presta atenção, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, vós sois a igreja, a família de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Quando nós sofremos, irmãos, pelas dores de qualquer membro da família, ou quando nos alegramos, quando este membro é vitorioso, nos tornamos igreja. Sabe, irmãos, eu tenho dito isso. Nós temos criado, sendo desenvolvidos numa sociedade onde ela é levada a agir isoladamente, a ser egoístas nos nossos pensamentos, nos nossos sentidos, nas nossas ações, sim ou não? A gente se preocupa com o meu. Nesse tempo de pandemia ainda é assim, é a minha casa, sou eu, é os meus filhos. Isso não é ser igreja. A igreja é entender que nós somos corpo, e que existem pessoas que estão lá distantes, estão em outras casas, mas que todos nós somos uma só família. E quando uma família padece, quando uma família passa por problemas, todo o corpo se envolve para cuidar. Mas quando uma família é exaltada, quando uma família é honrada, conquista, todos nós nos alegramos com ela. Isso é ser igreja, irmãos. Continua o texto. Mas com cidadão, Romanos 12, Coríntios 12 estava lendo. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Quando nós sofremos, irmãos, as dores, nós nos tornamos família. Nós entendemos o que é ser membro de uma família. Eu fico vendo, você já orou por um pai, por um filho, por um irmão, quando estava com um problema, com um doente, ou estava passando por um problema sério? Não é uma oração qualquer, sim ou não? Não é aquela oração só de cumprir tabela, Deus abençoa, né? Não. Por quê? Porque nos importamos. E é isso que nós devemos entender, que a pessoa que está sentada do seu lado, ou à frente de você, ou atrás de você, ou aí na sua casa, fazem parte da família, e isso deve despertar em nós o mesmo interesse, a mesma força, a mesma atitude, irmãos. Precisamos cuidar uns dos outros. Precisamos cuidar uns dos outros, porque nós somos dependentes uns dos outros. Quando nós decidirmos nos tornarmos esta igreja, sermos membros uns dos outros, sermos uma só família, então nós seremos edificados e fundamentados na igreja. Volte lá para Efésios 2, no verso 18, Efésios 2, 18, diz assim, pois por ele está falando sobre Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a principal pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor,
E nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. No verso 20 diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O que significa isso? Eu quero dizer para você, nós somos uma igreja apostólica. Sabe o que significa isso? Uma igreja que não vive para dentro de si, não vive para dentro das paredes, mas uma igreja que é empoderada, capacitada e revestida de autoridade para ir, sair, pregar o evangelho a todas as pessoas e se importar com cada pessoa que ainda não conheceu esse Deus e Pai maravilhoso. Esse é o nosso chamado. Eu quero dizer que você, como parte, como membro, como integrante do corpo de Cristo desse lugar, você é capacitado, você é empoderado. Nós trabalhamos, temos as escolas, temos os cultos, temos os seminários, temos as redes que visam capacitar, empoderar, fortalecer e dizer e enviar você para ir e fazer a diferença. Mas também somos uma igreja profética. Sabe o que se diz? Que se move debaixo de uma unção e de um mover pelo poder do Espírito Santo, capacitado pelos dons espirituais para operar no sobrenatural e assim manifestar os sinais e maravilhas nesta terra, a fim de que todos possam ver e conhecer através de você este Deus todo-poderoso. Diga amém! Isso é ser igreja. É se manifestar no poder, é ser dirigido pelo Espírito Santo, é sair do quatro cantos, sair das paredes de casa, do templo e atravessar a rua, atravessar fronteiras, amar e cuidar das pessoas. No verso 21 ele diz assim, nele, ou seja, em Cristo, o fundamento, todo o edifício cresce. Eu quero dizer que nós estamos em construção. Este é o ano da expansão. Existem muitos irmãos que precisam ainda fazer parte desta família, da família IEM. Afinal, IEM é o seu lugar. Você será usado pelo Espírito Santo de Deus para gerar estes filhos, estes irmãos que nos farão crescer, ampliar e expandir. Quantos se colocam como instrumentos de Deus nesta terra para trazer o crescimento desta família? Sabe, irmãos, ainda que Deus seja todo poderoso, ainda que Deus possa fazer milagres, prodígios e maravilhas, Ele só pode fazer isso através do seu corpo. Você já parou para pensar nisso? Deus pode mudar a sorte de qualquer pessoa. Deus pode mudar famílias, Deus pode transformar casamentos, Deus pode curar enfermos, Deus pode restaurar relacionamentos conjugais, Deus pode restaurar relacionamentos familiares. Deus pode trazer a restauração das suas finanças, Deus pode trazer a restauração do seu trabalho, da sua empresa, do seu negócio, mas Deus só pode fazer isso se alguém do corpo decidir ir lá e fazer a diferença. Sabe o que eu quero dizer com isso? Deus precisa de mim e de você para manifestar o amor e o poder dele nesta terra. Isso é ser igreja. Isso é entender o que é ser igreja. Isso é entender que nós somos a extensão do corpo, da autoridade, do poder de Cristo nesta terra. Esse é o nosso chamado, irmãos. É por isso que eu estou dizendo nesta manhã, você que está aqui, você que nos assiste, você será usado pelo Espírito Santo para gerar esses filhos, esses irmãos que nos farão crescer, ampliar e avançar no reino. Quantos se colocam como instrumentos de Deus para trazer? Quantos se colocam, Deus pode dizer, pode me usar. Sabia, no céu, uma vez, um profeta teve uma visão, Isaías. Ele viu os céus abertos, viu o trono de Deus, os serafins cantando, adorando a Deus. E toda aquela manifestação celestial, aquela glória, eu fico imaginando o êxtase de Isaías. Toda aquela prepotência que ele tinha antes, que você lê nos 5 primeiros capítulos, que ele acusa, ai daqueles que fazem mal, ai daqueles que agem assim, ai daqueles... Quando ele vê, contempla aquela grandeza, aquela grandiosidade, aquele poder, aquela glória, a glória enchendo o templo lá, o templo celeste, a glória de Deus. Ele diz assim, ai de mim. Então ouve-se do céu uma pergunta: quem há de ir por nós? A quem enviarei? Há uma pergunta nos céus, ecoando até hoje. Quem há de ir? Quem enviaremos? E aí então Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe, irmãos, essa é uma pergunta que continua ecoando.
hoje, não mais aos profetas, não mais apenas aos sacerdotes, aos apóstolos, mas hoje à igreja de Jesus. A pergunta que ecoa: quem há de ir por nós? A quem enviaremos? Sabe, irmãos, quantos se dispõem a serem usados com o poder pelo Espírito Santo para gerarem novos irmãos, novos filhos de Deus e membros da família de Deus? Quantos? Sabe, isso tem que abalar os nossos pensamentos, isso tem que chacoalhar a nossa forma de pensar, isso tem que mudar a nossa maneira de entender o que é ser igreja, o que é sermos a família de Deus. Você não foi criado para viver sozinho, você não foi gerado para viver isolado, você não foi gerado como filho para ser o único nesta casa. Lembre-se, Jesus era o único, Ele era o unigênito do Pai, mas o Pai decidiu sacrificá-lo para que pudesse abrir a porta para mim e para você, para que todos nós pudéssemos ser filhos dele. Nesta manhã, eu quero trazer e despertar você a assumir um posicionamento. Eu quero desafiar você a assumir uma identidade como igreja, como filho, como família. Ei, há um clamor do céu sobre mim, sobre ti, sobre nós. Quem há de responder? Vamos ficar de pé. E se você entendeu que você não é um frequentador desta igreja, mas você faz parte da família de Deus na terra, que você faz parte da família IEM, e como tal, se coloca como instrumento para pregar, para gerar, para amar, para cuidar e agregar pessoas no reino de Deus e a esta família. Eu quero que você comece a orar. Eu não sei como você adentrou esse lugar, mas uma coisa eu espero e anseio, é que você, pelo poder da palavra, o Espírito Santo possa mudar a sua forma de pensar, possa mudar o seu conceito, não apenas para entender que você é parte, que você é família, mas que você é instrumento para propagar esse amor, para expandir este reino. Você é fundamental, não apenas para ser parte, mas para funcionar, para fluir. Feche os seus olhos. Eu quero convidar você a orar por cada pessoa da sua família terrena, cada pessoa que ainda não conhece esse Pai maravilhoso que é Deus. E você feche os seus olhos e comece a orar. Ore pelos seus amigos, ore por aqueles que você ama, que são colegas desde a sua infância e que talvez ainda não experimentaram deste amor e desta verdade. Ore pelas pessoas. Ore pelas pessoas que o Espírito Santo colocou no seu coração. Peça a Deus por cada uma delas.